A gente não tem que esperar de ficar velho para tomar alguma medida. Começa a dor lá, outra dor aqui, mas calma lá, como a gente viveu até chegar na velhice, né? Na gerontologia, a gente estuda o processo do envelhecimento em diversas perspectivas, né? Biológicas, psicológicas, sociais, cognitivas. Existem tipos de demência, como a doença de Alzheimer, que não tem cura. Bem-vindo ao meu novo episódio de podcast, onde a gente sempre quer trazer temas de saúde, beleza, bem-estar. E uma coisa que é muito importante, que eu quero trazer isso, é o preparo para o envelhecimento. E hoje a gente tem uma profissão que vai auxiliar. Eu tô aqui com a Isabelle e com a Gabriela, que são gerontólogas, né? Como a gente estava conversando, é uma área nova, né, de atuação. Muitas pessoas não conhecem e também não conseguem se despertar para a importância. Então eu vou aproveitar vocês duas aqui para justamente trazer essa importância, né? Quanto antes, né, a gente poder estar consciente que duas coisas são certas na nossa vida: envelhecer e morrer. E a gente não se prepara, né? Esse processo pode ser muito mais leve, muito mais agradável se a gente tem e conta com a ajuda de pessoas especializadas como vocês. Então, eu queria que vocês se apresentassem, quando que vocês fizeram essa formação, né? De quanto tempo já tem essa formação e, em linhas gerais, o que uma gerontóloga oferece para o processo de envelhecimento. Então, Perfeito. Bom, então vamos por ordem alfabética? Bom, eu sou a Gabriela, né? Eu sou gerontóloga, eu sou daqui da cidade de Rio Claro mesmo. Tanto eu quanto a Isabela, nós nos formamos na USP em São Paulo no ano de... Colamos grau em 2016, né? Terminamos a faculdade em 2015. Durante a faculdade nós fizemos vários projetos juntas. Nós tivemos bastante foco em cuidador de idosos, mas sempre trabalhando na área de pessoas idosas. Por que eu falo isso? Porque o processo de envelhecimento, ele não é apenas depois dos 60 anos, né? Então eu acho que isso é um ponto bem legal pra gente já começar falando, né? As pessoas ligam o envelhecimento à velhice já, né? E não, na verdade todos nós estamos envelhecendo. Exato, então a gente envelhece dia após dia, né? Cada dia, hoje eu sou mais velha do que eu era ontem. E depois dos 60 anos nós temos a fase da velhice. Então o nosso foco, ele é no preventivo. Então a gente atua com todo o processo de envelhecimento, mas a gente tem um olhar diferenciado aí também para as pessoas idosas. Então... né? Daí tem a graduação, né? Nós nos formamos na Universidade de São Paulo, tem também na UFSCar. São 4 anos de graduação e é isso, né? A gerontologia, a gente estuda o processo do envelhecimento em diversas perspectivas, né? Biológicas, psicológicas, sociais, cognitivas. Então, o gerontólogo, ele tem essa visão generalista da pessoa, né? E eu acho muito importante porque cada vez mais eu hoje, além de ter também uma formação em dermatologia que traz muito esse olhar do envelhecimento, porque normalmente as pessoas começam a sentir o envelhecimento na pele, né? Mas não, ele é em todas as esferas. Então hoje eu também trago uma abordagem que eu chamo dermatologia com abordagem integrativa, porque eu quero trazer esse olhar. Perfeito. A pessoa não vai só se trabalhar externamente, é um conjunto, né? A vida envolve várias áreas que devem ser olhadas e cuidadas, né? E aí já entra também na medicina integrativa, que é uma outra área que eu atuo, que se propõe sempre nesse olhar da promoção de saúde, longevidade saudável, qualidade de vida. Então, assim, vocês vêm muito de encontro com o que a gente quer realmente hoje trazer para as pessoas, porque a saúde, na verdade, ela sempre foi trabalhada na doença, né? E a gente entende que a gente deve promover saúde, né? Não esperar a doença. Exato. E é como o envelhecimento, né? A gente não tem que esperar de ficar velho para tomar alguma medida. Então, é isso que eu queria que vocês mostrassem, né? Não sei se vocês têm um momento adequado, né? Porque, por exemplo, em relação à pele, hoje, felizmente, as pessoas já vêm com 20 anos, com 25 anos, 30, buscar um processo de cuidado para o envelhecimento. Sim. Agora, é importante que achem que
em outras áreas também. Exato. E aí eu não sei como que vocês se colocariam nesse sentido. O que a gente costuma dizer que a partir dos 40, 45 anos, 50 anos, já é uma ótima oportunidade para procurar um gerontólogo. Entra aí mais ou menos as pessoas começam a procurar um geriatra e também um gerontólogo, né? O ideal é mais ou menos essa idade. Isso. Então, por exemplo, né, a gente tem a nossa empresa, né, que a gente abriu em 2018, a Vitale, e o nosso foco nessa empresa é estimulação cognitiva. Então, a gente tem muitos idosos, né, com algumas demências, né, muitos idosos com a doença de Alzheimer, então, que já nos procuraram com um diagnóstico ali já definido, né? Então, a gente consegue trabalhar, né, para quem não sabe, a estimulação cognitiva é o que a gente costuma chamar de treino de memória, né? Então, existem tantas academias aqui, né, na cidade que trabalham o corpo, que estimulam o corpo. A gente fala que a estimulação cognitiva é a academia do cérebro, que também precisa, né? O cérebro também precisa ser estimulado. Então, chegam muitos idosos com essa demência já instalada. Mas, ainda bem, essa realidade tem mudado, tem chegado para nós pessoas mais novas, né, inclusive de 50 anos, 55 anos, que já estão preocupadas com essa questão da prevenção, de fazer a estimulação cognitiva como forma preventiva mesmo, né, para não chegar lá na velhice e ter alguma demência, né, porque é muito comum, as pessoas chegam, ficar velha é muito ruim, começa a dor lá, outra dor aqui, mas calma lá, como a gente viveu até chegar na velhice, né? Isso é um questionamento muito importante, né? Porque a velhice nada mais é do que o reflexo, muitas vezes, do que a gente viveu. Então, a gente tem visto que tem mudado, né? As pessoas têm se preocupado mais com essa questão e chegado até nós mais novos. Exato. Só que a gerontologia, como eu disse no começo, ela é um processo, a gente lida com todo o processo de envelhecimento, né? Então, assim, a partir de quando a pessoa começa a se interessar em se olhar melhor, né, em cuidar mais de si, ter mais qualidade de vida, as pessoas já podem chegar até nós. Tem uma área da gerontologia, não é a nossa principal atuação, mas existe, por exemplo, a gerontologia educacional, que vai em escolas, quanto mais novinho, melhor, pra gente já começar a colocar na cabeça que prevenir é o melhor remédio, né? A promoção de saúde é a melhor coisa que existe, não tem jeito. Mas assim, acho interessante quando você falou a função cognitiva, né, a atividade cognitiva seria a academia do cérebro, né? Então, basicamente, o trabalho de vocês seria que nem a academia, uma coisa para a vida toda. Exatamente. Né? Quando eles te procuram, não vai ser um processo ali pontual de algumas sessões. Eles têm que pelo menos começar a criar a ideia que é um cuidado para a vida toda, como é a academia, como é se alimentar bem, ter um estilo de vida saudável. Né? Que é uma grande dificuldade, porque eles chegam, né, com a mentalidade como se fosse uma fisioterapia, né? Então, sei lá, teve uma queda, quantas sessões? Então, eles já questionam quantas sessões você acha que é melhor? Aí a gente fala, aí a gente explica a mesma coisa da academia, né? Então, é isso, é para uma vida toda, né? É o estímulo. O cérebro, ele precisa ser estimulado. E normalmente, por exemplo, a gente sabe que na academia se fala pelo menos umas 3 vezes por semana e tal. E como que você chamaria a ginástica do cérebro? Como que a gente pode a gente coloca um termo popular, o treino. A gente fala um treino de memória, um treino cognitivo. Um treino cognitivo. Então, quantas vezes por semana a pessoa deve estar fazendo esse treino para se ter uma prevenção, vamos dizer assim? A gente assim nunca determina assim, porque vai da dinâmica familiar, da dinâmica, o investimento que a família pode aplicar nisso, né? Mas a gente fala pelo menos uma vez na semana. Porque já chegou casos pra gente, né? Pode ser de 15 em 15 dias. A gente orienta que não, porque 15 em 15 dias é uma pausa muito grande pra gente reiniciar, assim, sabe? Retomar um exercício. Então, a gente fala, no mínimo, uma vez na semana. É claro que a gente tem idosos 3 vezes na semana. A gente tem um idoso que, se ele pudesse, os 5 vezes na semana. Todos os dias, né? Quando eu vou embora, ele fala, mas já acabou, vamos ficar mais. Que bom. Adora. E ele, por exemplo, nesse caso, ele começou uma vez na semana com muita resistência. E daí ele gostou. Aí a filha me procurou, vamos fazer para 2? Vamos. Aí ela me procurou, 2 não tá sendo suficiente, vamos fazer 3?
Com certeza, né? Quanto mais, melhor, não tem jeito, né? Sim. E aí é muito legal, porque é um casal. Eu atendo a esposa, a Gabi o marido. Aí a gente é assim, nossa, é o... Nossa, como é que fala? A experiência do dia, assim, que eles adoram. É muito gostoso. Já chega, o dia, torna mais feliz o dia deles. É muito legal. E esse treino de vocês, por exemplo, no corpo a gente sabe que é importante treino muscular, treino aeróbico, flexibilidade e tal. Quais seriam os treinos para o cérebro? Você já falou de memória, quais seriam os outros treinos aí cognitivos que você consideraria? É bacana quando a gente fala de memória, chega pra gente assim a demanda. Tô com problema de memória. Tá. Isso é muito vago para mim, para Isa, por exemplo. A gente faz uma avaliação para identificar qual memória está prejudicada. Porque dentro da nossa questão cognitiva, nós temos memória, atenção, funções executivas, raciocínio, linguagem, tem várias sub-áreas, vamos dizer assim, mais ou menos. São várias funções cognitivas. Exato. Então a gente precisa saber qual que está mais prejudicada, qual que está estável. Quando a gente tem lá a gente faz um relatório, por exemplo, não quer dizer que, por exemplo, a linguagem está 100%, não que a gente não vá trabalhar isso. Não, a gente trabalha também um pouco de tudo. Porque a gente também trabalha a questão de compensação, né? Se uma coisa está ruim, a gente tenta melhorar a outra também. Por quê? Nós trabalhamos com muitos idosos que têm doença de Alzheimer ou tem algum outro tipo de demência. Existem tipos de demência, como a doença de Alzheimer, que não tem cura. Então, a gente tem um processo de, talvez, de minimizar, desacelerar o avanço da doença. Né? Então, assim, não adianta falar que uma pessoa que tem uma memória extremamente prejudicada, que ela vai conseguir recuperar 100% dessa memória. Dificilmente, quando tem uma doença associada, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz trabalhos para que não as outras funções cerebrais continuem preservadas o máximo que der. Então, nesse relatório, nessa avaliação, então a gente aplica vários testes, né, que vão verificar essas diversas funções cognitivas, e aí a gente monta um plano de ação para essa pessoa. Então, assim, as áreas que a gente entendeu que tem um declínio ali. Então, a gente vai, nas sessões, a gente vai trabalhar mais isso. Mas as áreas que estão preservadas também é preciso trabalhar. Né? Então, essa semana mesmo, eu estava com uma mulher, ela, mas esse exercício é muito fácil. Fácil porque está preservado, né, ali, né? É de fácil acesso. Mas a gente precisa estimular também, né, esses exercícios fáceis, né? Essa função cognitiva que está preservada. Né? Exatamente. Agora, vocês falaram, então, muito do treino cognitivo, né? Nesse processo de cuidado do envelhecimento. Que outros cuidados vocês propõem ou que vocês acham importante também? Então, como a gente fala, né, que a gente tem esse olhar generalista, né? Então, assim, a gente trabalha com muitos idosos. Então, um olhar, assim, que tem muito a ver com a saúde, com a questão da prevenção, as quedas. Então, o que mais acontece em idosos, a gente vê, né, são as quedas. Então, quando a gente chega na casa desse idoso, a gente já faz toda a orientação. Toda a Da orientação. casa. Então, o tapete, essa quina. A mesa de centro, às vezes. A mesa de centro, esses tapetes. Idosos adoram tapete. Tem que tirar, né? Tem que tirar, né? Ou adaptar ao máximo. Tem uns que tem um apego emocional gigantesco. A avó da Gabi é uma. A minha avó, ela compra tapete, ela esconde, porque eu chego lá, ela fica, não conta pra Gabi. Ou pôr num lugar que não vá comprometer, né? Ou que às vezes que seja totalmente fechado, assim, principalmente as bordas, né, embaixo do sofá. A gente tenta ao máximo, porque a gente tem que entender também as vontades da pessoa, né? Não adianta eu chegar e falar, muda isso, muda aquilo. Tem todo um contexto por trás disso tudo, né? A gente tem que levar em consideração. Então, vocês já falaram do treino cognitivo, desses ajustes no ambiente para evitar de queda. O que mais que a gente poderia considerar dentro desse cuidado gerontólogo que vocês fazem? Eu acho muito interessante a gente falar na orientação que a gente faz ao idoso e à família. Porque, assim, é vago falar por aqui que a gente tem que fazer isso e aquilo. Não tem uma receita de bolo. Então, cada pessoa é única. Então, às vezes, a demanda de um é diferente da demanda e da limitação do outro. Então, a gente sempre gosta de ter um primeiro contato. Quase 90% desses contatos vem primeiro através da família. Depois, a gente consegue inserir na dinâmica da pessoa idosa. E daí a gente tem todo aquele olhar geral do envelhecimento. A gente faz uma avaliação bem descritinha, assim, bem específica, para a gente ver onde a gente pode atuar.
nós falamos sempre que o envelhecimento, né, de qualidade, ele tem alguns pilares, que é a atividade física, uma dieta balanceada, o sono adequado, a socialização, a estimulação cognitiva, né? Então tem várias coisinhas aí que a gente tenta trabalhar, principalmente na parte de orientação. A gente tem uma abordagem bem legal nessa parte de orientação familiar, né? Então, por exemplo, às vezes com um cuidador de idoso, né? Que é a pessoa que vai passar o maior tempo com o idoso, né? Então, a gente trabalha muito a questão com o cuidador. Porque ao invés do cuidador fazer lá as atividades que ele normalmente faz com o idoso e ficar ali, né? Às vezes não tem muito o que fazer, esse cuidador, ele pode sim estimular o idoso, né? Seja com uma caminhada, seja com exercícios que a gente pode passar e ele pode aplicar nos dias que não tem a sessão. Então, assim, a gente trabalha muito essa questão da orientação também, né? Com a família e cuidador. É interessante porque nessas questões de promoção, a gente sabe que o profissional não vai ficar 24 horas. Exato. Então é importante que tenha um momento também de ensino, né? De como lidar com isso para que haja um resultado melhor. Então eu acho que isso é muito importante, essa orientação dos familiares, dos cuidadores, para que possa ter maior efetividade. Exato. E normalmente hoje você tem mais são os familiares que procuram vocês ou são pessoas mesmo já nessa faixa dos 45 e tal que procuram? Não, esse é o nosso sonho, que a maioria que chega assim são pessoas que estão preocupadas, né, com envelhecer bem. Exatamente. Exato. Mas ainda não, né? A maioria são os familiares que chegam até nós por conta de idosos, assim. E normalmente idosos que já estão com algum diagnóstico, alguma demência já instalada. É por isso que eu acho muito importante, né, o nosso bate-papo de hoje, para a gente conseguir trazer essa consciência, essa possibilidade, né? Eu mesma com 60 anos acho que já vou marcar meu horário, porque eu também valorizo isso, mas às vezes a gente não conhece mesmo profissionais que têm esse foco e têm esse cuidado. Então, como vocês falaram, é uma área nova, né? Então a gente precisa nesse primeiro momento trazer essa divulgação, né? Mesmo que a gente não consiga falar tudo que vocês possam oferecer, eu acho que é muito importante já colocar que existe um serviço hoje que se chama gerontólogo, né? Um profissional, né? Que se chama gerontólogo, que tem uma formação para auxiliar esse processo para que ele seja da melhor forma, né? Exato. Agora, normalmente, nessa questão cognitiva, né, no treino cognitivo, vocês conseguem ter testes assim que são bastante efetivos para ver em que estágio que a pessoa está, onde está falha. Isso existe para poder depois até conduzir esse cuidado? Existe. Tem... Toda avaliação que nós fazemos, ela é baseada em testes, tá? Em baterias de rastreio, tudo bem estudado e o que há de mais moderno no mercado. A gente está sempre pensando nisso. Tanto os testes que a gente utiliza, quanto os materiais depois para a estimulação. E isso vale para a memória, para todas essas funções cognitivas, vocês teriam testes para ver onde que a pessoa precisa ter mais. E aí depois que a gente estímulo. aplica essa, que a gente chama de avaliação de memória, a gente faz um relatório explicando cada teste que foi aplicado, como que a pessoa, para que serve, como que a pessoa se saiu, né, justamente, e de uma linguagem assim bem clara, porque quando o assunto é cérebro, estimulação cognitiva, são nomes tão complicados que às vezes as pessoas não entendem mesmo. Então a gente coloca de uma maneira bem clara, objetiva, para a pessoa entender o que está acontecendo ali, que áreas estão preservadas, que áreas que estão em declínio, né? Para a gente começar. Então, olha, eu acho que o nosso bate-papo aqui foi bastante esclarecedor, apesar do tempo, acho que vocês conseguiram, assim, resumir, né, a importância e tudo que pode trazer de benefício, e vamos aqui torcer para que cada vez mais pessoas possam procurar esse tipo de serviço antes do problema. Então, a primeira vai ser eu. Muito obrigada, foi muito bom, e espero ainda a gente poder ter outras oportunidades. Com certeza, tá? Nós agradecemos pela oportunidade, pela oportunidade de poder falar dessa profissão que muitas pessoas não conhecem. Então, a gente está muito feliz aqui. Agradecemos muito muito. bom. Obrigada.